Um, dois, três, teste, tudo certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, fazer um teste, ó, galera. Esse aqui é um teste aí para nossa live daqui a pouco, às 14 horas, daqui 10 minutos, tá? Já vão compartilhando, Doutor Sebastião, Rodrigo, live daqui 10 minutos. Só compartilhem, por favor, porque a gente já vai começar. É só um testezinho para chamar o senhor Wilson, nosso historiador, tá? Já chamei, vamos ver se vai dar certo, tá? Podem ir compartilhando, falando aqui 10 minutos a gente vai falar sobre as guerras na Palestina, né? Vai de antes de 48 até os dias atuais, né? Então vai ser bem interessante e importante. Obrigado, beleza? Som, tá me ouvindo bem? Tudo certinho? Oi, Cláudio. Olha, meu amigo lá de Xereder, ó, compartilha daqui 10 minutinhos ou menos, a gente já vai estar iniciando. Eu só estou fazendo um teste, tá? No Instagram, deixa eu ver aqui, arroba professor. Vão compartilhando. Israel na política. Deixa eu ver. Olha, cara, que legal. Já tem 3 amigos aí que considero muito. Deixa eu ver aqui. Nenhuma solicitação ainda. Espera aí. Ó, espera aí. Deixa eu ver aqui com o Wilson. Oi, permitir. Oi, Wilson. Permitir. Oi, Wilson, tudo bem? Vai no Instagram, né? Tu vai ver que minha bolinha lá em cima, né? Minha selfie tá ao vivo. Tu entra lá e tu pede para se convidar também, porque às vezes eu não, às vezes eu te convidei por aqui e tu não acessou. Então dá uma olhadinha nisso, vê se eu tô ao vivo. Eu tô ao vivo agora, ó. Oi, Wilson, tudo bem? Vai lá no meu Instagram, né? Eu estou ao vivo. Tá aqui, ó. Você tá me vendo aqui? Deixa eu te convidar. Deixa eu lá assinar, deixa eu ver. Vou ver aqui, não, ainda não. Não. Ó, isso é bom, bom fazer o teste. Convidei, eu convidei você, Wilson, convidei. Vamos ver, tenta ver, convidar mais pessoas. Wilson, sugestões. Meu amigo Wilson, venha. Convidar de novo. Ó, convidei. Vamos ver se tu consegue entrar. Fazer esse teste aqui. Som tá bom, já temos aí pessoas entrando. Já vão compartilhar, o som tá bom. Tô até com um copo da Univille. Estou sem caneta. Conseguiu, Wilson? Tu não sabe aqui, deixa eu ver. Oi, Israel. Oi, conseguiu? Vira o seu celular, a câmera. Deixa eu só sair aqui. Oi, Israel, tá conseguindo me ouvir? Te ouvi sim, mas a tua câmera do celular tá virada pro teu computador. Ah, tá. Deixa eu só fazer um. Oi, Érica, tudo bem? Oi, Rafa. Oi, Érica. Márcia, tudo bem? Cara, Érica, que saudade de vocês. É um casal muito gente boa aí da noite. Oi, Rafa, tudo bem? Convida os amigos, ó. Daqui 5 minutos a gente tá ao vivo, a gente só tá fazendo um teste. Porque eu e o professor Wilson somos, né, espertos em tecnologia, então a gente já ia entrar e já ia fazer tudo rápido, né? Na verdade, a gente está fazendo um teste aí só de ajuste de câmeras, de som, né? Já que os nossos produtores estão de férias, né? Então a gente está fazendo tudo sozinho. Né? Oi, filho. Ó, sua mãe aí, É ó. minha A mãe, minha Márcia. mãe, ela faz parte do fã-clube, né? Bom, a minha Ela gosta faz. muito de história contemporânea, então ela costuma acompanhar. Certo. Hum,
Wilson, tu viu ali como eu vou te chamar? Daqui 5 minutos? Não, eu sou péssimo para isso, Israel. Quer que eu... Ah, Então, tá, tu manda para mim o convite, eu entro, né? isso. Ou qualquer coisa se autoconvida ali. Então, assim, a gente pode fechar, né? Ou a gente já pode continuar conversando um pouquinho aqui até esperar as 2 horas, né? Daqui 5 minutos, Ah, para né? mim tudo Você que bem. sabe. Para mim tudo bem. Tudo Vamos, tranquilo. vamos fazer aquele esquenta aqui, vamos começar a chamar a galera. Então, assim, ó, quem tá aqui, ó, a sua mãe, já manda o link. Vamos ver se a gente consegue compartilhar aí com a galera. Deixa eu ver se eu consigo meu Instagram aqui também no celular, não, no computador, para ver se eu consigo. Para ter ideia, meu Instagram no computador, eu já sabia, né? Mas abri mesmo faz pouco tempo que eu abri ele aqui no meu computador. Só vou colocar o celular para carregar, tá? Já volto. Vou Ó, desligar a câmera e cortar o áudio um pouco. tá bom. O Wilson tá aqui. O Wilson tá ao vivo. Então, galera, ó, compartilhar. Olha, deixa eu pegar aqui o link. Ok. Deixa eu ver se vai ficar bom aqui. Tô de ladinho, mas é o que eu tô vendo no meu computador aqui. Ó, ao vivo. Conversa sobre guerras na Palestina. Tá no plural. Palestina, né? Guerras tá no plural. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Então, aqui, fechando aqui, abrindo aqui. Muito bem. Tá em São Bento do Sul, né? Sim, sim, eu estou em São Bento. Hoje eu tenho aulas no curso de História, né? Certo. Então eu 4h30 começo meu translado para Joinville, tenho aula com o segundo semestre essa Certo. noite. Porque você. Aí tem o feriado amanhã, mas a Univille não emendou, né? Não? Então, não, Univille. Acho que fizeram alguma barbeiragem no calendário acadêmico que a gente não vai fazer a emenda, né? O que eu vou fazer é encaminhar uma atividade, os meus alunos de sexta estão na história, estão com um seminário para fazer, então eu vou liberar sexta-feira para eles poderem trabalhar em casa, sossegados, né? Faz Até porque sentido. sexta-feira em Joinville vai ser complicado. Sim. Pega aqui. Eu tô compartilhando de ladinho aqui, mas estou compartilhando para os Uhum, colegas aqui da nossa live. Porque muita gente que quer assistir, às vezes por causa do tempo não pode, mas às vezes esquece, entendeu? Fica falando, nossa, uhum. eu queria ver ao vivo, né? Bem que depois o pessoal vai poder ver gravado também, sem problema nenhum, né? Mas ao vivo tem as perguntas, né? E tem a emoção do momento. É. Deixa eu pegar aqui. Faltam 2 minutos. Bom, beleza. Tô à disposição. Certo. E segundo semestre. E o curso de história tá bem, assim? Tá formando boa? Está. É assim, ó, o curso de história da nossa época para cá tá muito diferente, sabe, Israel? Uma Sim, boa parte do corpo docente que deu aula para a gente se aposentou, né? A sim. Adriane faleceu, a Sandra Guedes se aposentou no passado, a matriz curricular ela sofreu uma alteração significativa, né? A faixa etária do público é um público bem mais novo, né? Na nossa época a gente que era o pessoal mais novo, era o pessoal mais velho, casado, que estava aí na sua primeira graduação depois de uma certa idade. Então ele está muito diferente, né? Ele está com uma pegada com maior representatividade, mas não quer dizer que naquela época era ruim, né? Não vou cuspir no prato que eu comi, não. Eu gostava muito, né, do curso, um curso que me guardo boas lembranças, né? Mas ele tá bem diferente, assim. Algumas coisas são bem diferentes, né? É uma coisa que eu percebi, assim, Menos o conversando com Alfonso. o Alfonso, olha.
Menos É uma figura. Afonso. Uma coisa que eu fiquei sabendo, assim, até te pergunto, né, que a Ásia deixou de existir como disciplina, aí achei estranho, falei, não pode, Não, né? não, ela tem. A Ásia e África, ela tem uma interface em várias discussões que a gente faz, né? Uhum, Em compensação, a África ganhou uma força bastante grande, né? certo, Ela tá diferente, assim, mas esses temas, por esses recortes, eles entram nos conteúdos por caminhos diferentes, né? certo. O que é? Porque a nossa professora, a professora Yara, né? Uhum. A aula dela, nossa, sensacional. Assim, eu lembro, assim, eu não lembro de muita coisa na minha vida, mas as aulas dela eu lembro. A É, postura, Yara, a postura dela, sim, sim, tudo. Mas ótimo. Conseguiu colocar o celular para carregar? tudo pronto. A hora que você Certo. quiser Seis começar, pessoas. tô. Vamos começar. Já temos 6 pessoas aqui, né? Já vou pedir para as 6 pessoas então novamente compartilharem para não perder esse início. Mas esse início com certeza é um início de apresentações, né? Dessa conversa amigável que a gente sempre teve. Né? Então, primeiro, o senhor Wilson, né, te agradecer, né, pelo aceite assim de primeira hora, né? Um horário que a gente consegue, a gente faz, né? Quem quer faz, né? Então a gente não consegue à noite, faz de dia. Se não conseguir de dia, fazer final de semana. Porque o tema Exatamente. da guerra da Palestina é um termo genérico para a gente poder, né, abraçar todos os conflitos, talvez não seja possível, mas citar pelo menos os mais importantes, para a gente compreender, mesmo bem distante aí, né, do Oriente Médio, mas Israel ao mesmo tempo está distante, mas está perto, né, simbolicamente, né, para as questões culturais, tentar entender, compreender o que está acontecendo lá no Oriente Médio hoje, Uhum. e a história nos ajuda a compreender, né, e a fazer uma reflexão crítica, né. Para quem não conhece, o Wilson, graduado em História, mestre em Patrimônio, o teu doutorado é em Comunicação, né, tá em História e Comunicação? O meu doutorado é em Comunicação e Cultura pela UFRJ e recentemente eu terminei o estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em História Social da UEL, né? Eu fiz de 2021, terminei 2022, né? E atualmente eu atuo na Univille, né? Em especial no curso de História no campus Joinville. E aqui em São Bento do Sul, eu trabalho também com a Faculdade Luterana de Teologia. Eu tenho um componente curricular que eu ministro no recesso de julho sobre História do Brasil, para o pessoal do curso. E é bem interessante assim, a discussão que a gente faz, né? O professor Wilson, além de ter toda essa carreira, eu não vou falar, a gente fala assim, carreira, tem inveja da carreira, mas é uma carreira a ser seguida do ponto de vista acadêmico, né, com uma estrutura, com uma consolidação acadêmica muito forte, né? Então, assim, é um currículo a ser seguido para ter aí uma seriedade nesse campo, né, no mundo acadêmico. Fora, eu sei que tem livros, tem capítulos de livros sobre história militar, né, sobre história militar em Santa Catarina também. Então, assim, é uma pessoa que eu considero, né, assim, um especialista, né? E assim, eu sei que tem bastante gente estudando, mas um dos maiores especialistas, sem dúvida nenhuma, assim, né, para a seriedade, para o compromisso. E, se eu não me engano, estava na chefia do departamento, ou está ainda, né, de história. Então, eu estive já faz bastante tempo, né? Foi antes da pandemia. Eu tive a oportunidade de coordenar o curso de História por 2 gestões, né? Então, o sistema eleitoral na Univille é assim: você elege por uma gestão de 2 anos, depois concorre à eleição, daí tem que se afastar, não existe um limite para a reeleição. Atualmente, o coordenador do curso de História é o professor Fernando César Sossai e a vice é a professora Ilanil Coelho, né? Mas eu estou atuando junto da AMPU, né? Seção Santa Catarina da AMPU. Eu estou como primeiro secretário, né? Ótimo. Então, veja, tem toda uma consolidação acadêmica, estudo, isso é muito interessante. Por quê? A primeira alerta, né, para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir é o seguinte: tomem cuidado com o que vocês vão ouvir na mídia, né, ou de pessoas nas redes sociais falando sobre Israel, Palestina, porque tem que ter um especialista, né, tem que ter alguém que tenha um norte
e saiba fazer todas as conexões de forma mais correta, porque senão fica muita especulação, muita politicagem, e eu acho que é importante, acho não, tenho certeza que é importantíssimo a gente ouvir o Wilson nessa fala. Esse programa, né, essa conversa está sendo feito, né, por mim, mas também eu posso dizer que é feito também por um grupo de estudo que eu estou ajudando a organizar, né, que sou o coordenador, que é Direito Internacional e Conflitos Mundiais. Então aí tem a Duda, que é de História, que faz parte aí do nosso grupo, acho que ela deve estar no primeiro, segundo semestre. Tem a Edna e a Maria Eduarda, que é de Direito, né, que são alunas, ou foram alunas aí do Luiz Gustavo, que eu acabei de ver que ele entrou aqui na live. Então tem o pessoal da Univille, tem o pessoal da Inês, da Faculdade Inesa, na área de Ciência Política e Teoria do Estado e Filosofia Geral. E lá também tem 5 ou 6 alunos interessados, né? O Heitor, a Daniela, a Daniele, a Dayana. Então tem um grupo bacana, né? Que participou o Guilherme, o Rodrigo. Então essa live eu estou organizando, mas ela é de um grupo de estudo. Aliás, para a gente iniciar, eu só quero fazer uma pergunta que não é... Porque tu também tem um grupo de estudo, né? Ou tinha, né? Eu lembro que eu queria participar, mas eu dou aula quinta-feira, é sobre fascismo. Então, o grupo ele funcionou, né, até meados desse ano, e ele foi desativado temporariamente por causa de um problema de agenda, né, que surgiu no segundo semestre. Ele está ligado ao meu projeto de mentoria da Univille, né, o projeto Trincheiras, que é um projeto de história militar e que trabalhou com o fascismo, né, um dos recortes temáticos que eu venho estudando já há um certo tempo é o fascismo histórico, né? Tenho a oportunidade de orientar trabalhos de iniciação científica sobre essa temática, né? Como, por exemplo, do Richard, do curso de História, da Raquel, do curso de Direito, o Luan, que também se formou esse ano em História. Então, eu transito, né? Entre a história militar e a história do fascismo histórico, né, que é meu principal interesse. Tá. Fica um convite para dezembro, se tu puder, pode ser à tarde, para a gente falar só sobre essa temática. Tá aceito o convite. A gente faz uma esquenta em dezembro para você iniciar o grupo que tem que iniciar, tá, né? É um outro debate que não pode parar. Para no próximo semestre em 24. Então a gente faz uma esquenta em dezembro, já faz aí, já prepara aí como faz a inscrição, tenta ver a data para o pessoal participar. Eu queria participar, mas também de quinta dou aula, né? Mas enfim, acho que essas agendas vão se organizando. Então já fica aí uma nova live em dezembro sobre essa temática do fascismo, né? O fascismo. Aí a gente vai discutir melhor essa terminologia. Vamos ao nosso tema, ó, de 14 horas minutos. Quem está gostando aí já conhece o professor Wilson, me conhece, faz um print, marca a gente no Instagram e fala que a gente está ao vivo aqui, porque agora a temática vai ser o eixo do nosso convite, a questão palestina. Professor Wilson, a gente fala no genérico, né, o que é a questão palestina, né, a gente pensa que foi criado o Estado de Israel. Como que tu quer começar? Tu quer começar discutindo o Estado de Israel em 1848 ou tu quer trazer um pré-Estado de Israel em um debate? Como que a gente começa a conversar de forma séria sobre a questão palestina? Bom, obrigado, Israel. Eu acho que essa pergunta é bastante importante, porque eu acho que é um tema difícil de ser trabalhado e parece meio chavão, né? A gente sempre costuma usar como um recurso, é complexo, é difícil. Mas por que eu entendo que é um tema difícil? Primeiro porque ele é um tema de um passado, de um recorte do passado que é muito próximo do nosso presente. Bom, ele compõe o nosso presente, né? E como ensina a professora Sandra Guedes, ensinou para a gente, né, na graduação, quanto mais próximo do presente do historiador, sempre é muito mais difícil da gente manter, por exemplo, um rigor metodológico, uma autonomia diante de questões políticas, ideológicas. Então ele é um tema que ele é difícil. Por outro lado, também é um tema que tem bastante material disponível em português, né? É um tema que, assim, você tem boas plataformas de notícias com bons dossiês,
A gente consegue, já tem boas publicações em língua portuguesa, de trabalhos. Nos cursos de pós-graduação em História, a gente tem bastante gente pesquisando. Então, a produção de conteúdo, por outro lado, é uma produção de conteúdo bastante rica. O que permite a pessoa interessada poder ter um mínimo de informação, né? Eu sempre digo que assim, não precisa ir até o Antigo Testamento para pensar o que está acontecendo na Palestina, né? Geralmente a gente vai lá nas tribos de Israel, Jacó, Jeremias. Eu acho isso anacrônico, porque os conflitos que ocorrem na Palestina hoje, eles têm como ponto de partida o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, a aprovação do plano de partilha da Palestina, todo o mal-estar que surgiu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, porque a gente fala muito do plano de partilha da Palestina e da recusa das lideranças palestinas em aceitar esse plano. Mas quando a gente pensa na Europa em 1945, existe um problema grave aí. O que fazer com os judeus que sobreviveram à Shoah, ou o Holocausto, né, ou o genocídio, né? Porque o antissemitismo não desapareceu em 1945. Quando a gente lê livros como, por exemplo, o livro do Ayam Buruma, Ano Zero, uma história de 1945, ele comenta o quanto que esses judeus holandeses que foram repatriados eram indesejados, né? Porque a Holanda estava lá com tantos problemas do pós-guerra, para ter que repatriar ainda judeu, e em muitos casos, como repatriar pessoas cujos vizinhos foram responsáveis pela sua deportação, pela morte dos seus parentes. Então a gente tem um conjunto de problemas do pós-guerra, né? Aí você tem a situação dos antigos territórios coloniais da Inglaterra, da França, no Oriente Médio, no Extremo Oriente. Então tudo isso vai contribuir para uma situação em que vai servir de pano de fundo para a aprovação do plano de partilha da Palestina em 47, o início de uma guerra entre os países árabes ali da região que estão se afirmando e o que vai ser o Estado de Israel, né? E de lá para cá a gente tem uma série de conflitos militares que se explicam, né, por essa afirmação de Israel como um país na região. Se explica também pelas dinâmicas da Guerra Fria, né? E uma população que vai sendo vítima cada vez maior de violências, né? de expropriação de território, que são os palestinos, né? E quando a gente fala de palestinos, geralmente a gente associa os palestinos ao mundo muçulmano, mas nós temos palestinos muçulmanos e cristãos também. Sim. Né? E a comunidade internacional, o direito internacional e os órgãos internacionais não dão conta de resolver esse problema, porque existe uma coisa chamada anarquia internacional, né? O direito internacional, as instituições internacionais, elas vão até certo ponto. Até certo ponto elas conseguem agir. A partir do momento que o país em questão tem uma força política e militar muito grande, o direito internacional ele trava. Então, e junto com isso, a gente tem, no longo prazo, gerações de israelenses e palestinos que vão ser criados num ambiente de guerra, num ambiente de violência. Então, é muito difícil a gente colocar uma causa única, né, para essa série de conflitos que vem acontecendo pelo menos desde 1948, quando ocorreu, né, a guerra de independência, que eles chamam de guerra de independência de Israel. 14 de maio. Um fato, né, professor, que eu percebo das pessoas, em especial, né, dos que são assim pró-palestino, falam assim, os palestinos, né, vivem ali, então aquela terra é deles. Assim, claro que a gente pode, assim, os povos têm direito às suas terras, mas quando a gente olha, né, e nós que fizemos história, fazemos história profissionalmente, a gente pensa, calma, em 45, aquela terra, com certeza, vivia árabes palestinos.
mas a terra em si, internacionalmente, era da Inglaterra, né? Então a Inglaterra tinha um problema ali em 48 de o que fazer com aquela terra, né? Então, porque eles ganharam ali na Primeira Guerra Mundial, né? Aquilo foi, na verdade, ali foi uma separação entre Inglaterra e França, então tinha grandes potências. Então, ao mesmo tempo que tu está criando o Estado de Israel, né? A contragosto, né, dos palestinos que ali viviam, árabes, né? Tu tá ainda tá fazendo uma, entre aspas, uma descolonização inglesa na região, né? Então, se a gente não colocar, eu penso, né, eu não sei se é a sua opinião, essa questão da Guerra Fria, da descolonização, da Inglaterra como um árbitro, né? Talvez não um árbitro justo, né? Não um juiz justo do processo, né? Mas a gente descontextualiza e fica assim, tipo, viviam uns palestinos ali, que eu tenho um entendimento, professor, que quem cria os palestinos, no sentido que a gente conhece hoje, o povo palestino, porque historicamente não existe povo palestino, né? Ali é um povo árabe, mas quem cria o próprio povo palestino no sentido de hoje é a fundação de Israel. É Israel que faz o contraponto ao que nós chamamos de povo palestino. Tanto é que esses grupos fundamentalistas ou os grupos políticos, eles quando vão fazer um processo político até de guerra, eles chamam a nação árabe, ou seja, que é a Síria, Egito, Arábia Saudita, o Iêmen, né? Uma parte grande do Iraque, porque a outra parte do Iraque já é persa, né? Pega ali um pedaço da Turquia. Então é interessante esse jogo de narrativas, que é um termo usado hoje, como a gente tem que olhar com muito cuidado que a criação do Estado de Israel passa pela questão inglesa também, e pela questão do petróleo ali da região, e pelas questões de formação e afirmação dos povos e das nações ali na região, né? Uhum. E é interessante, você tocou num assunto que eu gosto bastante, que é essa ideia de povos, de identidade, né? Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Benedict Anderson, é autor de um livro chamado Comunidades Imaginadas, que ele vai falar um pouquinho da invenção da ideia de nação, né? Essa ideia de comunidades nacionais. Isso é uma invenção muito recente no Ocidente. Se a gente for falar do Estado, o que existia até o nascimento dos países como a gente conhece e das nações que formam esses países, principalmente no Ocidente. Você tinha comunidades religiosas e dinásticas. As pessoas não se viam, por exemplo, como alemães. Eles se viam como súditos da dinastia tal, ou então membros da cristandade. Então essa ideia de franceses, ingleses, alemães, essa ideia de uma nacionalidade, isso é uma invenção que o Benedict Anderson situa por volta do século XVIII no Ocidente e que foi assimilada pelas lideranças responsáveis pelos países que vão nascer na África, na Ásia e na Oceania depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto de descolonização. Ele fala muito de uma gramática, né, ocidental que é usada, né? Então já começa o problema por aí, né? A ideia de uma nação palestina ou de uma nação israelense são invenções recentes. Aí a noção de antiguidade, né, de existência dessas nações, é parte de um discurso para dar lastro, né, a essas identidades. Eu acho que como... Né? Oi? Perdão, Israel. Tem chamado, em alguns momentos, né, em especial do lado israelense, né, um discurso nacionalista ou ultranacionalista, né? Exatamente. O nacionalismo lida com isso, porque o nacionalismo é uma invenção. A nação é uma invenção do século XVIII, XIX, XX, né? As doutrinas nacionalistas elas se afirmaram no século XIX. E o passado, e aí eu penso como profissional do campo da história, né? O passado ele confere lastro, né, a essas narrativas, né? Confere um gancho com um passado distante, remoto, que justifica projetos políticos do presente. Né? Eu coloco muito a data, professor, te interrompendo, a chamada Paz de Westfália, né? Ali no século XVII, quando os países se reconhecem como países, exato, né? Uma nação, então tu tem direito a uma soberania. Então tá, soberano, então você também, amigão, é soberano. Então se a gente fizer guerra ou fizer alguma coisa, a gente vai conversar diplomaticamente. Então, aquela vontade popular ou aquela vontade popular pensada, ela se materializa em lei
ali em 1688, 1800, 1600, porque não, na verdade a gente chama Tratado de Westfália, mas são vários tratados. É, O que que acontece? A partir dali se começa a ideia de, pô, então se eu tenho um país, se eu tenho um país, eu tenho que ter uma nação, né? Então vamos criar as culturas nacionais, né? Mas é exato. interessante que na questão do povo judeu, isso demora mais de 200 anos, porque isso vai ser no século XIX que, de fato, o nacionalismo aparece assim como É, um projeto político claro, né? porque também a gente tem uma visão muito equivocada dos judeus, né? A gente tem uma visão de que assim havia uma consciência, a gente tem uma visão muito estereotipada e arrisco dizer com um pé no antissemitismo, né? O antissemitismo é um problema. A gente pode depois falar de como que esse conflito está recrudescendo o antissemitismo e a islamofobia, né? Que é uma das minhas maiores preocupações, para além, né, do teatro de operações de toda essa guerra, os efeitos, né? Mas, por exemplo, a gente acha que os judeus eles se viam como... Você tinha lá as comunidades judaicas na Europa, que viviam nas ruderias, você tem judeus que foram assimilados e que não se viam como judeus há gerações. Então é muito complicado definir o que é um judeu, né? O antissemitismo histórico, ele retrocedeu no século XVIII, com o discurso da tolerância, com a ilustração. Ele não é a mesma coisa do antissemitismo do século XIX, que entende o judeu como uma raça, como um povo. Então, falar de povo judeu já é bastante complicado, porque isso no antissemitismo aparece no século XIX. Né? Hannah Arendt, nas origens do totalitarismo, ela deixa isso muito claro. Então é muito complicado essas nacionalidades, né? E esses discursos históricos que remetem a reivindicações de passados distantes, como elas sempre existissem historicamente. Não, elas são inventadas, né? Como o Brasil, como a ideia de ser brasileiro é uma coisa do velho barbudo, né? O Dom Pedro II, não é o Karl Marx, é outro velho barbudo, né? Do século XIX. Né? Se a gente fosse para o Brasil no começo do século XIX, lá às vésperas da ruptura com Portugal, essa noção de Brasil que a gente tem seria completamente estranha. Então há de se tomar muito cuidado, né? Seria até algo pejorativo, né? Ser brasileiro, ser daqui, né? Então é complicado. Eu tenho muita eu tento contextualizar muito essas falas. O povo X, o povo Y habita o território, aí remete a tradições antigas, né? Que na sua maioria são tradições inventadas, né? Eu estava dando uma entrevista para um canal, faz uns 15 dias, sobre esse tema, né? Ah, porque o povo judeu lá na Babilônia, é porque veio o Ciro, não sei o quê. Eu falei, para, não é isso que a gente está conversando aqui, é uma outra coisa. Assim, isso não faz sentido, né? São outras tradições, até em história a gente fala muito sobre isso, né? Isso até é um anacronismo, né? Tá criando coisas que, na realidade, está criando toda uma narrativa, e essa é a minha preocupação atual, de uma causa e efeito que não existe historicamente, né? Por exemplo, o que eu percebo, né? Uma das questões após a criação de Israel e os conflitos atuais, uma narrativa de que Israel, e isso até é uma contradição para os cristãos, né? É um povo escolhido por Deus, então tem todo um processo, uma questão, aquela história linear, né? Vem lá do Antigo Testamento. Isso, na prática, né, historicamente, percebendo os instrumentos que temos aí, as fontes, né, não tem uma conexão muito clara, né? Ou não tem, às vezes, nenhuma conexão. Então, eu vejo que é muito fazer uma política partidária do presente ou de um discurso nacionalista do que de históricos, né? E assim também no mundo islâmico, né? Não dá a dizer Com que o mundo certeza. islâmico todo é coeso. Até a gente vê, só para eu fechar e te passar a palavra, você é o convidado, né? Hoje mesmo, a questão palestina. Ó, a gente vê o Egito, a gente fala, Israel está Gaza está cercada por Israel, mas o Egito também cerca a faixa de Gaza ao sul, né? Sim, O Líbano sim. tem aí para que está numa economia ferrada lá, não consegue dar, tirando o Hezbollah, o Líbano não consegue ter dinheiro nem para comida do povo. A Síria é uma guerra civil, a Jordânia não está nem aí para. Aliás, a Jordânia expulsou a OLP, né, do seu território na década de 70, chamada Setembro Negro. A Arábia Saudita
deu aos americanos faz tempo, né? Então, assim, até achei assim uma coisa muito inusitada, você que gosta de guerra, né? Eu vi uma notícia assim, o IEM declara guerra a Israel. O IEM? Eu falei, o que é isso, gente? Quando a gente tá, né? Eu falei, é a guerra esquecida desde 2014, né? Eu falei, aqueles lá estão em guerra ainda, o que eles vão declarar guerra? Eles não conseguem resolver o seu problema. Eu fiquei pensando, como a gente, né? Então, ou seja, é um país que está em guerra. Eu falei, cara, o Iêmen está numa guerra civil, talvez seja até pior do que a gente está vendo na Palestina, porque ninguém noticia, né? Ou vai fazer vinculações com relação às mortes das crianças lá no Iêmen ou em outras guerras, né? Então, eu vejo que vira uma chuva de nomes, frases, Uhum. mais confunde do que ajuda, né? Ah, e assim, Israel, sabe o que me preocupa muito também? É esse rodízio de desgraças, né? Porque até o início do mês de outubro, qual que era a desgraça? A Ucrânia. Até o início da guerra da Ucrânia, qual que era a desgraça? Era lá o Estado Islâmico. Até o Estado Islâmico. E aí a gente vai renovando a guerra, né? Para manter um mercado midiático. E aí se esquece do resto que está acontecendo, né? Eu acho isso muito problemático, é uma coisa que me incomoda muito, né? Como alguém que se interessa pelos conflitos militares, né? E parece que acabou e agora só tem esse conflito. Não estou querendo reduzir o grau de dramaticidade, de tragédia, não é isso. Mas é como que essa um carrossel de guerras que a mídia vai renovando e vai alimentando um mercado da informação, que eu acho assim bastante problemático, né? Agora você tocou num assunto interessante que são os árabes, né? A gente também tem que tomar cuidado para não reunir, colocar todos dentro de uma mesma caixinha, né? Quando a gente fala de mundo muçulmano, que é uma denominação que o Petademan usa e que eu acho interessante, né? O fato de serem países e povos que professam uma fé comum, que é o islamismo, eles possuem diferença entre eles, né? Inclusive política, inclusive dentro, né, do islamismo. Então também não são a mesma coisa, né? Esse ano passado, final do ano passado, eu acho que é início desse ano, agora não me foge a memória. Nós tivemos a grande satisfação no mercado editorial brasileiro de uma segunda edição do livro do Amin Maalouf, As Cruzadas Vistas pelos Árabes. E ele é um livro magnífico, né? A primeira edição foi da Brasiliense, estava há décadas esgotada. E saiu agora uma edição nova por uma outra editora. E além do livro ser de uma riqueza de escrita, né? O Amin Maalouf tem uma escrita magnífica. Ele tem uma contribuição muito bacana de mostrar um mundo muçulmano, um Islã fragmentado politicamente. E esse mundo muçulmano contemporâneo ele também por exemplo, quando a gente fala do Hamas, a gente não pode romantizar o Hamas. O Hamas é um poder paralelo à autoridade palestina na faixa de Gaza. O Hamas exerce um controle sobre essa população, que é a população que está tomando bomba na cabeça. Porque quando Israel respondeu militarmente ao Hamas, eles ligam uma máquina de guerra que as primeiras e principais vítimas vão ser civis, né? Aliás, desde a Segunda Guerra Mundial, quando a gente fala de conflitos militares, as populações civis estão sendo as mais afetadas, né? Então me preocupa muito essas romantizações, essas generalizações, né? Acerca de um conflito que envolve populações que têm características muito específicas, que têm detalhes que devem ser prestados atenção, né? Que não é fácil se posicionar. Eu acho que uma coisa que é comum é a gente lamentar essa tragédia toda, né? É a gente pensar, olha, a gente passou por tanta tragédia, passamos por tantas calamidades e mais uma, né? Que não tem previsão nem no médio nem no longo prazo. Ela é um conflito que eu, por exemplo, não enxergo uma possibilidade de paz e muito menos de intervenção de instituições internacionais, né?
infelizmente eu também vislumbro, né? A gente faz todo esse diagnóstico, o diagnóstico é que assim, a princípio não teria como, né, eu acho que até a situação de hoje, né, do 7 de outubro, quando esse grupo, que eu considero tem como terrorista, né, porque ele é terrorista tanto para Israel quanto para o próprio governo Uhum, palestino. uhum, Quando ele é criado, mas também isso é meio complexo, né? Porque ele é criado, né? Ou seja, o não diálogo do Estado de Israel, do governo de Israel, com relação à faixa de Gaza e à Cisjordânia, no sentido de não reconhecer os territórios, né? Ali de no mínimo de 48, né? Após a guerra de 67, 73, né? 67, uhum. 73, ele continua ocupando isso e a lentidão do Abbas, né, que é a chamada autoridade palestina, em tentar resolver politicamente. O Abbas hoje é visto, eu estou lendo, como meio que o Estado de Israel à Jordânia. Então, o que acabou motivando? Ali, as pessoas que viram soluções via política acabaram eu entendo que é criado o Hamas até 2006, quando ele realmente chega ao poder via política. O Hamas também é um partido político, também é um grupo de ciência social e também tem ali uma ala terrorista, que talvez seja a menor de todas, mas é uma ala terrorista, que só vê as questões via, né, o fim do Estado judeu ou do povo judeu, né, ou, né, de uma forma mais radical. E o que acaba motivando, né? Que a questão, ele dá um golpe em 2007 e acaba tornando a própria Palestina, a própria faixa de Gaza refém, né, desse grupo, né? Quem é a refém? É a população civil. Por isso que eu imagino que o contra-ataque de Israel, que para sua defesa, ela veio com um discurso de guerra, mas na sua essência é um massacre, né? Uhum. Porque é impossível pensar Israel, talvez a maior potência militar do mundo, de 193 países no mínimo que a gente tem, não tenha tecnologia e não tenha possibilidade de eliminar todos, como eles gostam de falar, né? Uhum, Eliminar, uhum. criando um efeito menor na população. Que, aliás, né, professor Wilson, eu vejo que esses discursos de narrativas nacionalistas ou de politicagem, falar a morte de civis é o efeito colateral. Não, não é efeito colateral. Morte civil é um efeito de mortes civis, né? Colateral. É o efeito da guerra, é o efeito da guerra. Eu acho muito assim, a gente tem uma visão de guerra, Israel. Eu fui criado no contexto da Primeira Guerra do Golfo, né, aquela guerra da rede transmitida pela Rede Globo, né, nos anos 90, com aquelas entradas ao vivo, né, com o horizonte, só com os fachos de luz, né, de uma tal da guerra cirúrgica, né? Então a gente vai fazer uma guerra cirúrgica que não vai afetar os civis, tal como os grandes bombardeios que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, ou os grandes ataques, por exemplo, da Guerra do Vietnã. Isso é uma lorota. Essa tecnologia militar, essa conversa de um ataque cirúrgico que vai inevitável, ela tem uma limitação. Eu acho que a gente. Esse é o problema, né? De a gente ter pouca discussão consistente de história militar, de ciência militar, né? Ela tem uma limitação. A inteligência de Israel, por exemplo, a capacidade de gerar inteligência por parte do Estado de Israel tem limitação. A capacidade da tecnologia militar de mandar uma bomba exatamente lá no alvo militar tem limitação. Então você vai ter, é inerente à guerra, não é? Eu acho o efeito colateral um tanto hipócrita, né? É inerente à guerra, o civil vai entrar no raio de ação. E isso é guerra. Não vou aqui fazer nenhum eufemismo, não, porque eles poderiam. Isso faz parte da dinâmica dos conflitos militares. Por isso que os conflitos militares são tão dramáticos. Eles não. A gente tem uma cultura de videogame no Brasil que vê como infantilidade, né? Aquelas imagens de helicópteros de ataque, mas não, ela é violenta, ela é dramática, ela tem uma dimensão de tragédia. E a população civil vai sofrer com isso. Por mais que tenha um esforço, por exemplo, de órgãos humanitários, Médicos Sem Fronteiras, a ONU, de entrar nas zonas de combate,
levar suprimentos médicos, tentar evacuar essa população civil. Isso é muito difícil. É muito difícil. E digo mais, tá, Israel? A gente não sabe a dimensão das baixas civis, tanto de quem foi vítima da ofensiva do Hamas, quanto da população que está lá presa na faixa de Gaza. Falando em faixa de Gaza, historicamente, né? É claro que a gente poderia fazer uma delonga aqui. O que a gente pode entender por faixa de Gaza, professor? Bom, a faixa de Gaza ela é uma faixa territorial. Ela tem 365 quilômetros quadrados. Ela é pequena, né? E ela é composta por povoados, por vilas, por cidades e campos de refugiados, né? A cidade mais populosa da faixa de Gaza é Gaza, né? Estima-se que a população da faixa de Gaza é de aproximadamente 2 milhões e 400 mil habitantes, a maioria muçulmana, né? A faixa de Gaza é importante para a história do Brasil, né? Aliás, o Oriente Médio é importante para a história do Brasil. A gente teve uma importante imigração sírio-libanesa para o Brasil, né? Mas na história recente do país, a faixa de Gaza tem uma importância bastante grande. Por quê? Porque de 1957 a 1967, tropas brasileiras se revezaram na patrulha da fronteira com Israel, naquilo que ficou historicamente conhecido como Batalhão Suez. 6 mil brasileiros, né, cidadãos, soldados, né, se revezaram em 20 contingentes ao longo de 10 anos, naquela que foi a primeira força de paz criada pela ONU, a UNEF, a United Nations Emergency Force, né, que foi criada no contexto da crise do Canal de Suez. Embora a gente chame de Batalhão Suez, na verdade a gente patrulhou o lado egípcio, né, da faixa de Gaza, a fronteira ali do Egito, né? E a base brasileira ficava na cidade de Rafah, em Gaza, né? Então é uma região que... Oi, desculpa. Lugar de fronteira, onde eles querem, né, entrar e sair. Exatamente, é uma área de fronteira, Então, assim, ela é uma região histórica, né? E é uma região histórica que tem a ver com a própria história recente do Brasil, né? Do pós-Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi a maior operação militar que o Brasil participou, né? Fora do país. Sim. Eu sei que, em número de soldados, eu não tenho ideia, mas eu acho que a MINUSTAH, ela também, a MINUSTAH, além do Brasil ter, que foi no Haiti, né? Foi o comandante. Uhum. Assim, de comando foi a maior, né? Assim, o Brasil comandou acho que em vários países, mas também teve a UNAVEM em Angola, né? Que eu lembro que, aliás, a UNAVEM foi uma dica sua para eu fazer o meu trabalho de conclusão de curso, né? Então tem vários. O Brasil tem também eu escutei um repórter da CNN, ele falando que ele foi bem recebido em Ramala, porque ele falou que era brasileiro e os árabes, né, ali com os intérpretes, falaram que, olha, brasileiro nos ajudou no canal de Suez, na Guerra de Suez. Sim. É bem interessante. Assim, Israel, a participação brasileira na força, na UNEF, foi bem interessante, foi muito bem sucedida. Tem bons trabalhos, né? A historiografia sobre o Batalhão Suez é bastante interessante, muito trabalho de história oral, e uma das coisas assim que sempre é evocada, né, nessa história oral, nessas fontes orais dos veteranos do Batalhão Suez, foi essa interação com a população árabe, né? E eu acho isso muito interessante, porque a faixa de Gaza hoje é o epicentro de um conflito que atualmente vem ocupando um espaço significativo nos meios de comunicação, né? Nossa, alguns historiadores lendo, né? E eles são consenso que Israel, os conflitos árabes israelenses, né? Eles são assim, sempre que existe, né, eles são bilheteria fácil, né? Infelizmente, porque isso vende muito, porque ao mesmo tempo o Oriente está longe,
mas quando é com relação a Israel, o Oriente está perto, né? Porque, assim, né? Tem documentário, a CNN lançou um, aí vai ter entrevistas, vão trazer os especialistas, nós aqui estamos conversando sobre isso, né? Então isso rende, né, uma questão de dinheiro também, né? Porque aí se busca like, se busca vender cursos, se busca vender propaganda, porque aí vai ter mais gente assistindo, porque tem mais interesse. Então movimenta uma indústria comercial de comunicação, assim como, aí já é uma, né, da ciência política, né, também já percebo, né, isso, os dados vão ficando mais claros, né, por exemplo, o Biden, para ele potencializar a sua economia norte-americana e para pensar na sua reeleição, nada melhor que uma guerra externa, né, então, ou seja, usa Aham. o político, né, para aumentar a indústria de arma norte-americana, imagina, só um dos porta-aviões norte-americano que está lá, o maior do mundo, né? Ele equivale a tropas de mais de 100 países. Então, ou seja, é um absurdo, né? É incomparável, né? É a força militar norte-americana e ela precisa ser abastecida e reabastecida constantemente, né? Sem guerra não tem indústria militar. Então, também percebe-se, né, claramente que esse apoio unilateral de Israel, dos Estados Unidos a Israel, também é para aquecer a economia norte-americana e também para fazer essa politicagem eleitoral do Biden aí, né? A gente muitas vezes se engana, né? O Biden, né, é democrata, então ele vai ter uma relação externa, política externa mais humana, mas isso é só estética, né? No fundo, os republicanos e os democratas, né, estão no mesmo patamar de desumanidade, né? Então, você tocou num assunto que eu acho extremamente importante, que são os usos políticos desse conflito. Não vamos esquecer, longe de mim aqui defender Trump e os republicanos, eu também acho que a gente também tem uma idealização, a gente pensa que republicano é tudo um monte de fascista e os democratas eles são os mocinhos, né? O Obama de skate, assim, eu acho isso muito débil, né? Mas, por exemplo, a Madeleine Albright, no livro Fascismo um Alerta, é um livro que me preocupa muito, porque ele é um panfleto político pró-intervenção norte-americana. Os democratas eles são extremamente intervencionistas, né? Então, existe um uso político desses conflitos. E vamos pensar o Brasil. Há um uso político do conflito, das guerras na Palestina, né? Fica muito claro nas disputas entre esquerda e direita. Historicamente, a questão palestina foi um tema acolhido pelas esquerdas brasileiras, né? Quando a gente fala da situação histórica vivida pelos palestinos, expulsão de território, extermínio, né? Você tem uma série de evidências, né? Fatos concretos em que tropas das forças de defesa de Israel exterminaram população civil, né? Nós historicamente acolhemos, eu digo a esquerda de uma forma geral, não estou aqui tomando uma posição, né? Mas as esquerdas brasileiras acolhem essa situação e colocam na sua pauta de discussão. Em resposta a isso, a direita brasileira, principalmente a partir do Bolsonaro, do bolsonarismo, dessa nova direita, né? Será que se dá para falar de uma nova direita? Mas essa direita que ascendeu a partir de meados da década de 2010, ela como resposta, ela assumiu um discurso pró-Israel. Sim. É interessante isso. Então, e eu vi já uma expressão muito interessante chamada sionismo cristão, porque existe uma adesão muito forte do neopentecostalismo de um discurso pró-Israel. Né? E uma das razões para isso, né, as tentativas de interpretação são, olha, é uma interpretação religiosa, se vê a criação do Israel, do Estado de Israel como parte de uma teleologia bíblica, mas também é uma forma de marcar uma fronteira, né, uma posição diante da esquerda. Eu vejo essas duas formas extremamente anacrônicas, cometem muitos problemas de análise. Né? Eu acho que assim, esses usos políticos eles mais atrapalham do que ajudam a gente entender o que está acontecendo na região, né? Se posicionar de maneira crítica, mas também se posicionar
para o fim do conflito lá não adianta muita coisa, né? Volto a repetir, sou muito cético com qualquer possibilidade concreta de paz naquela região no médio e no longo prazo, né? No curto prazo nem se fala, né? Mas o que me incomoda muito são esses usos políticos. Por quê? Porque são usos políticos que envolvem uma certa interpretação do passado. E essa interpretação do passado invariavelmente é anacrônica, ela como diz um ex-aluno meu, torcem-se conceitos históricos de teoria política para poder a narrativa se encaixar dentro de uma determinada posição. Isso é ruim. Sim. Isso é ruim. Isso é muito ruim, né? Toma uma água aí que eu vou ver quem está aqui presente. Ó. Já tivemos aí 15 pessoas para um horário como esse, né? Toma sua aguinha que Ótimo. eu vou aqui dizer, ó, o Mori e Isa, o Terceirão tá aqui também, deixa eu pegar. Os meus alunos do Colégio Global, a Isabelle Krause, Douglas, Felipe, o Matheus 4453, a Marilda, a Titas Treinamento, a Márcia, sua mãe, né? A Kimber Rose, o Léo Salomão, o meu professor aqui também, o Alex Beluccio, ali da UDESC, o Sonequinha, ó, Sonequinha, acorda aí, Sonequinha. Richard, a Duda, a sua aluna de história, né? Que faz parte do grupo de estudo. O Inácio entrou, não sei se o Inácio é um colega meu também, e Star Heidemann, aí a Márcia, o Emerson, o DXRA Isa, o Pedro, História de Saia entrou. Ó, tem bastante gente que passou. Eu não tenho todo o professor Luiz, eu vi aqui. Quero aproveitar para agradecer essas pessoas. Temos aqui estudantes do curso de História, né? A História de Saia é uma iniciativa de duas estudantes do segundo semestre do curso de História da Univille, duas estudantes muito aplicadas, né? E quero agradecer os meus alunos do Colégio Global que estão aí. A Isabelle, a Sabrina, o perfil do terceirão nosso, né? Fico contente de tirar um tempinho, né? O Douglas foi meu companheiro de estágio pós-doutoral na UEL. A gente se conhece online, né? Espero um dia poder apertar a mão dele pessoalmente. Sim. Legal, legal. É bom assim citar, porque como está ao vivo, né? Às vezes querem fazer perguntas, ou querem pelo menos ser citadas. Não, estou aqui, vendo meu colega, vendo um professor, uma professora, é legal. Fico muito feliz com a participação de todos, né? Assim, é um tema que eu trouxe o professor Wilson para a gente refletir criticamente o nosso papel também, né, de professor de história. Para quem não sabe, eu sou oriundo do curso de história também da Univille, né, ao qual tenho muito orgulho, ao qual ficamos ombro a ombro ali com o professor Wilson, estudando. Desde que eu conheço o professor o Wilson, sempre lembro dele pesquisando. Eu não lembro um ano que não estava fazendo uma pesquisa. Era como iniciação científica, ou era TCC, ou era mestrado, era do... Sempre esteve pesquisando. Então é uma referência. Professor Wilson, olha só. Uma das perguntas que eu elaborei, que eu pensei assim para ter um roteiro, né? Meio que a gente já respondeu, mas efetivamente, né, esses últimos conflitos, por que existe então, de fato, essa guerra entre Israel e Palestina, assim, né? A gente já conversou, eu acho que deu de entender por que existe, né? Mas efetivamente, pensando na política, pensando no atual contexto, por que está existindo esse conflito? As pessoas ligam a TV e falam assim: nossa, o Hamas atacou, né? Esse grupo terrorista atacou o sul de Israel. Então tem o direito de autodefesa e essa guerra começou agora. Sabemos que não, que essa guerra não começou agora. Então por que existe esse conflito de fato? Não existe uma solução internacional para esse conflito, né? Eu acho que são décadas de guerra que tornaram esse conflito endêmico, né? De um lado você tem Israel dizendo, olha, eu tenho o direito de me defender, que de fato tem, né? O território foi atacado. Só que, por outro lado, não vamos esquecer que há pouco tempo atrás eles desalojaram uma parte inteira de Jerusalém, de população palestina, para colocar colono judeu, que gerou um outro choque. Então, é um moto contínuo de décadas de guerra e de gerações que nasceram e cresceram num contexto de violência. E que também
também tem um contexto internacional aí de afirmação de novos centros de poder, tem o fundamentalismo sunita, então tudo isso ajuda, né, a fazer com que esse conflito permaneça num moto contínuo desde 1948. Sim. E que não há previsão, né? Eu não vejo assim, eu tenho uma visão bastante pessimista, não enxergo assim um fim nem no médio prazo, nem no longo prazo. Porque você já tem gerações crescendo nisso e uma violência que vai se autoalimentando, que vai desde o Estado, desde uma violência de Estado, até grupos que vão se formar e que vão atuar através do terrorismo, através do ataque contra civis. Deixa eu te perguntar. É uma pergunta que eu não sei se eu quero fazer, mas eu. Tipo assim, a gente pode tirar. É porque assim, é difícil, né? E assim, eu não gosto quando faz essa pergunta pra mim também, mas como eu sou mais da área da ciência política, porque assim, eles me chamam para, como cientista político, né? Eles me chamam para fazer sempre prognóstico. Tipo, como será o futuro, né? O que vai acontecer no governo Lula? Se eu falar pra pessoa que eu não tenho noção disso, as pessoas vão falar, então não serve pra nada a ciência política. É porque a história é inusitada, né? Então é difícil, até na política, mas vamos fazer aí uma ilustração e tentar. Quais são as lições, né, se há, que a história nos ensina sobre esses massacres contra a minha opinião? Estou escrevendo sobre isso, mandei um texto, né, o que ocorre hoje entre Israel e a faixa de Gaza não é uma guerra. Se que é uma guerra, na minha avaliação, assumir a ideia de que tem uma civilidade aí, tem uns tratados. Não, está sendo um massacre, onde a população civil é a primeira, não é apenas a primeira, mas é a segunda e a terceira a ser afetada. Né? Seria alguma lição a tomar a partir do que a gente está vendo hoje? Porque, só fazendo uma reflexão aí teórica, a escola de Frankfurt, né, ou a teoria crítica, um dos pilares de todo o estudo de Heinz, Cruz, Jung Habermas está vivo, não sei como, né? O homem, eu acho que vai viver para a eternidade, tem mais de 100 anos, né? E bom que viva, né? Porque é muito importante os textos deles. Mas a escola de Frankfurt, ela aponta o seguinte: olha, a gente tem que estudar muito a história, porque ela pode se repetir. O nazismo não foi algo. É a banalidade do mal, como diria uma autora que tu chamou agora, né? Hannah Arendt. Será que a gente não aprendeu com a história? Será que a gente vai viver nesse eterno carrossel de massacres de civis, porém, ao vivo? Porque o Holocausto a gente descobriu, de fato, o mundo descobriu depois de 45. Agora, o massacre, entre aspas, o Holocausto, né, que está ocorrendo agora, né, o massacre agora está ao vivo. Se a gente pegar o Instagram, o YouTube, a gente vai ver os ataques ao vivo. E, aliás, a mídia transformou isso, na minha opinião, a grande mídia, em carnaval, né? Olha, um ataque agora, e você que tu acha isso? Olha lá, os tanques estão entrando, né? Parece um carnaval. Qual é a lição, se a gente pode ter alguma lição desses massacres que estão ocorrendo, não apenas na Palestina, mas especialmente contra a faixa. Então, Israel, eu acho que a primeira coisa é a gente superar uma visão oitocentista de guerra. Na verdade, nem oitocentista, né? Porque se a gente pega as guerras do século XIX, elas falam de uma violência, de uma brutalidade. Você pega as guerras napoleônicas, e antes mesmo, você pega a Guerra dos 30 anos, né? Eu acho que a gente tem que superar uma visão de que existe um tipo ideal de guerra. A gente é muito idealista, muito essencialista, né? Existe uma verdadeira guerra que é justa, que é aceitável, né? Uma guerra que só envolve forças militares e que respeita certas regras, né? Não existe isso. Nunca existiu. Né? Quando a gente estuda conflitos militares e vai para as fontes históricas e pega testemunhos, ela é uma violência, né? A população civil, quem tiver pelo meio do caminho dos exércitos vai sofrer, vai ser massacrado, tem penúria, tem miséria. Então essa visão de que não, o que está ocorrendo é um massacre, não é uma guerra. Mas a guerra é massacre, o massacre é inerente à guerra. Né? Não existe uma guerra limpa, existe guerra, existe conflito militar. Então é uma coisa que eu acho que a primeira lição
é a gente parar de idealizar os conflitos militares, essa visão de que existe, né, normas que... Existe o ius in bello, né? Existem um certo recorte do direito internacional, convenções, que dependendo das circunstâncias, dependendo do que vai gerar futuramente, os países em conflito respeitam, né? Mas também dependendo do que tiver em jogo, eles não vão respeitar, né? Então, eu acho que a primeira lição é essa, é entender que não existe uma guerra limpa, uma guerra em que essa população vulnerável vai sofrer, né? Uma outra coisa também que me chama muita atenção, a escola de Frankfurt, e o Adorno tem um texto magnífico chamado A Educação Após Auschwitz. Ele vai falar que a educação é para que Auschwitz não se repita, né? E eu fico pensando assim, o quanto que a gente não avançou em nada, né? Nós tivemos um século XX permeado por grandes tragédias, né? O século XXI começou com tudo, né? O Eric Hobsbawm tem um texto das antigas que ele publicou no antigo caderno, foi publicado no antigo caderno Mais da Folha de São Paulo, no começo do século XXI, falando, né, fazendo um balanço da guerra e da paz no século XX. E a gente não avançou. A gente continua sendo extremamente agressivo. Mas não precisa ir longe, porque também tem uma outra coisa que me incomoda muito, né? A gente usa esses conflitos internacionais como uma espécie, deixa eu usar uma palavra, uma espécie de álibi para a gente também não se incomodar muito, a gente não se incomoda muito com os nossos conflitos, né? Sim. Porque essa violência também é nossa. Nós também somos um país de alto índice de violência, de grandes tragédias humanitárias, né? Eu vou te dar um exemplo que eu estava falando ontem com meus alunos de direito, na turma de direitos humanos. A gente se comove com o que está acontecendo na Palestina, eu acho que a gente tem que se comover, a gente tem que se sensibilizar. Não estou, assim, de maneira alguma, né, fazendo pouco caso, não é isso. Porém, a gente se esquece que os Shocklands ali em José Boatê estão com um problema grave decorrente das chuvas, que a gente tem populações, milhares de cidadãos brasileiros em situação de vulnerabilidade, que nós temos uma sociedade extremamente violenta contra mulheres. Então, as lições assim, no que a gente avançou como humanidade, né? E também uma lição importante, que quanto mais eu acompanho esses conflitos e a sua reverberação midiática, mais eu entendo da necessidade de duas coisas. Da gente investir em produção de conteúdo de qualidade, né, a qualificação do conteúdo que vai ser apresentado para o público, e no campo da educação, que aí, né, nós dois somos dois educadores, pensar cada vez mais numa educação para as mídias, de tal maneira que os nossos estudantes consigam fazer a leitura, uma leitura mais lúcida, mais rica, né, de todas essas informações, esses conteúdos que são veiculados, né? Professor, tem uma pergunta que me ajuda aqui, tá? Meu celular não tá bom, mas eu vejo ali, ó, da Sacris Florae. Sacris Florae. Tu leu ali já? Não consegui ler, não consegui ler, meu querido. Então eu vou ler para nós aqui, aí com certeza o professor faça reflexão. Eu acho até que já respondeu de forma indireta, mas eu acho que ela está pegando algo mais pontual. Sir, uma das coisas que eu mais tenho ouvido sobre essa guerra é que estamos assistindo um processo de colonização. O que pensa sobre isso, né? Então eu jogo para você. Se você quiser reler. Bom, a minha ex-aluna do curso de História. Gente, assim, ó, existe um processo historicamente na Palestina, se ela está falando de colonização ali dos territórios palestinos, isso é um fato histórico. Na medida em que Israel foi ocupando, expandindo seu território, você tem expulsão de população palestina, instalação de colonos israelenses, né? Lembrando, tá, pessoal, eu não gosto muito o Israel não é um estado judeu.
Israel é um Estado laico, né? Eles têm estão vinculados a um patrimônio cultural de matriz judaica, né? Então, colonos israelenses, né? Existe um processo de expulsão dessas populações e de colonização com colonos israelenses, que vão, via de regra, ser armados até os dentes, né? E você tem todo a continuidade de um moto contínuo de violência, né? Então, creio que nesse sentido, né? E o professor, para a reta final, agora 15 horas, né? Eu sei que você tem que ir também do aula lá na Inesa. Uma pergunta que talvez eu não tinha pensado, mas para a gente fechar, falar do Brasil, com relação a toda essa guerra, massacre, eu até diria, dependendo como for, né, o andamento desse processo, que se caracteriza como um genocídio, mas a minha pergunta é, o Brasil, o posicionamento do Brasil, do ponto de vista da política, foi razoável, não foi razoável, agiu de forma correta? Qual é o teu posicionamento? Claro, se você pegar uma pessoa por ao governo, não, foi excelente. Se pegar uma pessoa, né, lá que é crítica ao governo, não, foi péssimo, não resolveu nenhum problema, né? E aí talvez seja essa a ideia, né? Não vai conseguir resolver. Não é o Brasil que vai resolver o problema entre os conflitos árabes e israelenses, mas qual a sua primeira impressão sobre até porque o Brasil era o comandante, ali era o secretário do Conselho de Segurança da ONU, né? Rotativo, né? Então tinha mais exposição para o mundo, né? Não era só para internamente. O mundo viu a atuação da diplomacia brasileira. O que o professor tem como impressão? Então, essa é uma pergunta difícil, tá, Israel? Vou tentar, assim, ser o mais coerente possível. A política internacional brasileira, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ela sempre é uma política de projeção do país como um player importante nas relações internacionais, né? O Brasil tem uma certa tradição de mediar conflitos, de não ser um país belicista, um país que sempre procura fortalecer soluções via diplomacia, embora, né, tirando ali o período do Kubitschek, do Jânio Quadros e do JK, nos governos militares, né, no regime militar, a gente teve um alinhamento automático com os Estados Unidos, né, mas o Brasil é um país que tem uma certa tradição diplomática que deve ser reconhecida. Eu acho que é a primeira coisa. Os nossos diplomatas, né, a política exterior do Brasil não é uma política de uma república de bananas, né? Quem falou isso foi o Jefferson Caffery, na Segunda Guerra Mundial, quando o Cordell Hull reclamou que as negociações com o Brasil elas não estavam indo muito bem. E aí o que o Jefferson Caffery, que era o embaixador dos Estados Unidos, falou para ele? Senhor secretário, eles não são uma república de bananas. E eu acho que isso é muito importante. O Brasil não é uma república de bananas. Nós somos um país com uma tradição diplomática importante, né? É claro que essa tradição diplomática ela está submetida aos sabores das gestões políticas, né? Nas gestões do presidente passadas do presidente Lula, da presidenta Dilma, ela tendeu a ter uma maior sensibilidade aos países árabes, ao acolhimento, né, dos palestinos que são vítimas de todos esses conflitos. Durante a gestão Bolsonaro, ela se voltou para Israel, né, e aí até teve um ensaio de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, o que se mostrou uma tolice, né? Agora, a política ela é a arte do possível, né? Uma coisa é a gente idealizar, uma coisa é a gente fazer, a gente tem a intenção de, outra coisa são as condições em que a gente vai atuar. Então, dentro daquilo que é possível, o Brasil se comporta de maneira coerente, né? Nós temos uma tradição diplomática, mas
o jogo político não é fácil, né? Não é fácil você chegar numa Assembleia das Nações Unidas e atacar Israel ou simplesmente defender o Hamas. Não funciona dessa maneira. A diplomacia ela sempre lida com o possível, né? E com discursos que têm que ser muito bem calculados para não criar um incidente que vai reverberar em vários outros aspectos que vão afetar a vida do país. Então, nesse sentido, eu sou moderadamente otimista com a tradição diplomática brasileira, né? Tem as suas falhas, né? Eu acho que a gente teve na gestão passada um chanceler medíocre, né? Isso não significa que as outras gestões foram lindas, maravilhosas. Falou-se muita besteira, fala-se muita besteira, mas isso é inevitável, né? Porque a política internacional, a diplomacia, ela também está vinculada aos sabores, né, dos governos e dos interesses ideológicos de quem está no poder. Muito bem. Professor Wilson, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que a gente não trocou ideia, que tu queria falar agora nas tuas considerações finais, assim? Não, assim, Israel, eu quero uma hora dessa tomar um café contigo aí em Joinville, né? Acho que a gente precisa se encontrar ao vivo para botar a fofoca em dia e pensar projetos futuros aí. Quero te agradecer pela oportunidade de falar, né? Pedir desculpas por alguma tolice, né? Mas eu estou muito feliz pelo convite e de tentar compartilhar com as pessoas um pouco do que eu venho lendo, venho acompanhando, né? Sobre essa nova etapa de um histórico de guerras, né, na Palestina. Foi ótimo, assim, não de nada, né, e não precisa pedir desculpa de nada, o que é isso, né? Pensa, né, que esse tipo de material, né, de produzir conteúdo, né, com relevância, né, o que tu chamou a atenção, e ter um canal, né, de Instagram, no YouTube, eu quero ver se eu vou tentar, eu consegui fazer isso outra vez, não sei se eu consigo não, fazer um download na nossa conversa e colocar no YouTube, e reproduzir conteúdo com realmente relevância, né, com debate sério, ou se propondo a ser sério, né, no sentido de trazer, porque, como você mesmo falou, às vezes a gente, né, tem que estudar mais, tem que estudar, né, e também é uma forma de nossos alunos terem um conteúdo, né, porque eu fico muito preocupado. Exato. Eu vi agora um rapaz postando, né, uma imagem assim, uma imagem de uma águia grande com uma asa de Israel, uma asa dos Estados Unidos, agarrando um rato e esse rato com a bandeira da Palestina. Eu falei, Eu não, vi também. isso é o fim, né? Porque assim, o cara está confundindo, né, o Hamas com a Palestina propositalmente, né, por politicagem ou por ignorância, né? Então é muito complicado, então a gente precisa alertar e uma forma de fazer isso é trazer conteúdo com relevância, com seriedade, mostrando, né, os contrapontos, né, mas ao mesmo tempo se pautando para a questão humanitária, salvar vidas, né, e fazer também essa relação. A gente fala muito da crise humanitária que está ocorrendo na Palestina, né? E nesse exato momento na faixa de Gaza. Você falou dos nossos indígenas aqui, nossos, né? Nossos, os povos originários, né? Tem a questão dos Yanomamis agora no início do ano, né? Eles estavam morrendo de fome. Não estavam morrendo porque tinha guerra, né? Claro, tem a guerra do garimpo, mas estavam morrendo por fome, por doenças básicas. E, ou seja, o governo brasileiro não estava nem aí. Graças, né, ao atual governo, pelo menos uma solução deu. Eu acho que ainda está muito devagar ainda. Então tem a guerra interna mostra os nossos conflitos internos, né? E obrigado, eu não vou me alongar, porque senão a gente vai. E aí, tu tem horário, aceito o café, né? Tô por aqui, moro perto da Vila e espero que a gente consiga fazer mais trabalhos, debates, né? Já está convidado, a gente acerta essa live em dezembro, agora em novembro, né? Início de dezembro, a gente fala tudo. Obrigado, querido. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse conteúdo. Não é monetizado. A ideia é que não é gerar grana com isso, não é gerar like ou live, mas sim é levar conteúdo, né? Divulgue o canal do professor Wilson também, que lá traz a segunda canal. Ele é um colocador aí de estilos, fotos, né? Então tem muita curiosidade lá que assim mostra, né, um pouco da humanidade, né, da guerra, né?
quando, né, um brasileiro manda uma carta, ou recebe uma carta da Europa aqui, e tu vê as relações, né, tu Uhum. tira aquela guerra sangrenta, né, que toda guerra é, mas tu mostra um pouquinho da humanidade ali das pessoas, mostrando ali, olha, como é que tu tá aparente, né, como é que tá aqui, como é que tá lá, então é muito legal tuas lives, o teu trabalho ali também, né, se Uhum. quiser de vontade, obrigado. Obrigado, eu que te agradeço, Israel. E aguardo pela nossa live em dezembro para falar um pouquinho de fascismo. Eu vou estudar um pouco mais também, porque o que eu li dele, acho que estava até aqui. É... Nossa, eu li uma obra agora, agora são 2 anos, né, sobre fascismo, mas eu vou dar uma relida para a gente fazer essa conversa aí. Um abraço. Valeu, até logo, gente. Um abraço. Valeu.